Por milhares de anos, diversas pessoas, grupos, civilizações e comunidades inteiras relatam avistamentos de cobras gigantes no meio da Amazônia. A maior espécie de cobra que existe hoje em dia é chamada de sucuri verde e pode atingir no máximo de seu tamanho em volta dos 6 ou 7 metros. Mas, e se você soubesse que antigamente, uma cobra que realmente conseguia engolir um ser humano por inteiro com facilidade, habitou nessa floresta misteriosa e que, na verdade, talvez ainda esteja vagando por aí? Esse é o rio Amazonas, um rio que possui em média 7.000 quilômetros de extensão, o que são literalmente 7 milhões de metros. Às vezes, ouvindo esse número de primeira, muitos não têm noção do quanto isso realmente é se fizermos as contas. Por exemplo, olhando para imagens do rio, percebemos que ele ainda é gigantescamente grande mesmo se olhado de centenas de metros de altura, continuando destacado em alturas onde apenas aviões sobrevoam. Porém, algo ainda mais bizarro é que o planeta inteiro tem um diâmetro de 12.000 quilômetros. Então, caso o rio Amazonas fosse esticado em linha reta, ele praticamente dividiria metade do planeta em uma linha. E caso você ache que essa linha é pequena, você está muito enganado, já que se pegarmos o rio Amazonas em épocas de chuva de lado a lado, ele pode chegar a até 50 quilômetros de distância de um lado para o outro, que é completamente assustador, já que 50 quilômetros é o suficiente para você nem enxergar o outro lado do rio, fazendo com que se pareça mais com o oceano em si do que com um rio comum. Agora imagine nadar no rio Amazonas há cerca de 60 milhões de anos atrás, onde crocodilianos de mais de 10 metros existiam, peixes completamente gigantescos e outros animais que você provavelmente nem imaginaria que já existiram. Mas ainda assim, um em específico era muito mais aterrorizante. A titanoboa é uma cobra de aproximadamente 14 metros de comprimento. Simplesmente 14 metros. Para se ter ideia, a maior espécime de anaconda já encontrada chegou até aproximadamente 6 metros de comprimento. Isso que ainda assim, o diâmetro em si do animal o faz parecer consideravelmente fino. Assim como uma outra espécie, também a Piton reticulatus, que embora algumas possam ter chegado até quase 7 metros, ainda assim não são animais grossos. Mas agora, quanto à titanoboa, ela tinha em média 1 metro de diâmetro, que talvez você não tenha noção, mas isso é literalmente o tamanho de uma mesa circular. Quando você olha para essa comparação, você logo entende o quão aterrorizante esse animal realmente conseguia ser. Afinal, enquanto cobras que existem hoje em dia mal conseguiriam engolir uma pessoa por inteiro, dentro da titanoboa, o corpo de uma pessoa seria algo literalmente pequeno para o animal, já que esse animal engolia crocodilianos. O que, caso você saiba, os crocodilianos da época cretácea não eram muito pequenininhos não. Porém, será que um animal como esse conseguiria ainda estar navegando pelas águas escuras e marrons do maior rio do mundo? Esse é um dos vídeos que mostram um suposto encontro com a titanoboa. Como é possível ver no vídeo, uma cobra gigantesca passa logo ao lado de quem está filmando dentro do rio. Olhando de começo assim, é um vídeo bem assustador, afinal o animal parece ser facilmente maior do que uma anaconda. Analisando a coloração da cobra, ela parece ser muito com uma anaconda verde ou uma Piton reticulatus. O problema disso é que a própria titanoboa tinha coloração, segundo estimativas, quase igual, ou seja, meio que isso não muda muito no que pode ser esse animal. Analisando o tamanho das árvores que ela passa do lado, parece ser um animal de tamanho comum, talvez não sendo a titanoboa. Embora no vídeo dê pra ver uma cobra gigantesca no meio da Amazônia, a qualidade do vídeo em si já diz muita coisa, mas mesmo assim dá pra pelo menos ter uma noção de o quão gigante talvez esse animal poderia ser. Porém, diferentemente desses dois vídeos que mostrei, essa imagem aqui é bem mais aterrorizante. O que você está vendo agora é uma foto de 1959 que um piloto tirou enquanto voava por cima de uma floresta, então não é IA. Outro detalhe é que a foto na época não foi desmentida, sendo considerada uma foto genuína. Se analisarmos as árvores do lado, percebemos que a cobra é do tamanho de alguma delas, que já mostra como esse é um animal gigantescamente grande. E embora não tenha confirmações de que isso não é uma titanoboa, ainda assim não tem como saber se era.
Muitos descartam essa possibilidade logo de cara, mas certos detalhes te deixam na sincera dúvida de que se isso seria realmente possível. Por exemplo, existem áreas do rio Amazonas que podem chegar a até 100 metros de profundidade, que de certo modo te faz ficar pensativo se realmente não teria como um animal desse tamanho estar escondido nas profundezas. A titanoboa tinha em média 1 tonelada de peso, o que é o suficiente para machucar bastante alguém caso ela caísse em cima. Pesando esse peso todo hoje em dia, o animal precisaria de muitas calorias para poder sobreviver nos rios da Amazônia, o que para muitos pode ser um ótimo argumento do porquê não teria como um animal como esse estar escondido hoje em dia. Porém, isso não descarta a possibilidade dela existir hoje em dia, já que ainda existem outros animais gigantes no rio que podem prover essas calorias, como jacarés azus que podem chegar até 6 metros e outros peixes gigantescos. A diferença é que a titanoboa precisaria de consumi-los em grande escala. Um outro argumento muito utilizado é que caso um animal desse tamanho estivesse escondido pela Amazônia, com certeza haveriam relatos e pessoas iriam atrás para poder capturar provas da existência dele. Porém, o detalhe é que a Amazônia é gigantescamente grande, em uma escala onde muitas pessoas nem conseguem entender o quão grande esse lugar realmente é, tendo partes pequenas que nunca nem sequer foram exploradas por alguém. Caso você não saiba, a Amazônia possui aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. Quando você para ouvir esse número, você realmente entende a dimensão da Amazônia e a quantidade de espécies desconhecidas que podem estar verdadeiramente escondidas no meio da mesma. Porém, sendo realista, nesse cenário, provavelmente por se tratar de um animal verdadeiramente colossal, algum relato ou imagem clara já teria sido tirada. Então, e se eles na verdade fossem encontros com titanoboas? É normal dizer que caso isso ocorresse, pessoas tirariam fotos o mais rápido possível. Mas o detalhe é que muitas dessas áreas da Amazônia onde o animal desse poderia estar escondido seriam habitados apenas por tribos isoladas. Então, como exatamente fotos seriam tiradas? Mas não apenas isso. Também tem o fato de que caso a maioria das pessoas encontrasse um animal dessa calamidade enquanto estão no meio da Amazônia, não pensariam em ficar perto do mesmo. Mas é aí que vem um grande problema da existência de um animal como a titanoboa hoje em dia: a temperatura. Na época onde esse animal existia, o ambiente era mais quente, o que permitia que um animal desse existisse. Porém, hoje em dia, meio que o ambiente se tornou frio demais para algo como essa cobra. Mas mesmo assim, ainda existe algo que possa defender a existência desse animal, já que, segundo alguns estudos, o motivo principal do porquê tal animal existia era muito mais por conta do seu comportamento meio aquático, permitindo que um animal mesmo desse tamanho existisse. Afinal, olhe para os outros animais que vivem na água, como baleias que podem chegar a até 30 metros de comprimento. Então, voltando para o rio Amazonas, e se a titanoboa estivesse escondido nas profundezas dele? Nesse caso, já não tem como dizer que relatos iam ocorrer facilmente. Afinal, caso alguém entrasse no rio e encontrasse um animal como esse, não só a pessoa não teria como tirar uma foto, mas também ela provavelmente seria pelo animal caso o encontro ocorresse. Outro detalhe é que nos rios, um animal desse tamanho poderia consumir as calorias necessárias para ficar de tal tamanho e sobreviver, já que é lá onde existem jacarés de 6 metros e outros animais gigantescos. Então, seria isso que veria caso entrasse no rio Amazonas e encontrasse uma titanoboa. Mas respondendo à pergunta se é possível um animal desse existir na Amazônia hoje em dia, não. Por diversos motivos, não tem como um animal desse tamanho existir na Amazônia. Como o fato de que o rio hoje em dia é bem mais frio e não tão grande, cheio de animais como era. Também que esse animal possui pulmões, então não tem como um animal desse tamanho ficar por tanto tempo embaixo da água sem ser descoberto. Então, embora fosse ser algo surpreendente encontrar uma cobra de 13 metros hoje em dia, meio que não tem como ela ainda existir na Amazônia.